eufóricos, porque a gente estava vendo ali a linha ascendente, né, de Bolsonaro e descendente de Lula, né? Aí o Vitor me virou e falou assim, não, fiquem tranquilos, isso vai mudar. 17 minutos do primeiro turno, 17 minutos do segundo turno. Por que esse momento? Meus amigos de todo o Brasil, hoje o negócio é sério. E logo de cara eu já te pergunto, você acredita que teve manipulação no resultado da última eleição? Um segredo foi aberto, o segredo do resultado final, da contagem final da eleição. Porque Talhaferro simplesmente declarou guerra. Ele abriu a boca, falou que ninguém tinha coragem de falar, jogou tudo pro ar que estava escondido nas sombras. Mas o que você não sabe é que novas revelações surgiram. Revelações que deixaram o sistema absolutamente desesperado. Coisas que estavam enterradas, abafadas, escondidas da população, que agora estão vindo à tona com força total. Gente, o que está vindo à tona realmente a mídia jamais terá coragem de divulgar para o Brasil. E eu vou revelar que neste vídeo, que está sendo ocultado sobre a contagem de votos, o que está sendo abafado sobre os últimos minutos da apuração e o que a mídia tentou enterrar de todos os jeitos. Tudo isso, meus amigos, vai aparecer aqui neste vídeo. Talhaferro revelou tudo. Ele abriu a boca, ele não escondeu mais nada, declarou guerra total. Gente, esse vídeo realmente vale a pena você assistir até o final, porque as revelações aqui é para estremecer Brasília, estremecer o sistema e deixar o povo brasileiro de olhos abertos. E antes de eu jogar essa bomba no ar, claro, né, eu já te peço, deixa o like para esse vídeo, para o YouTube não enterrar esse vídeo, eu preciso muito do teu like. Se inscreva aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Eu espero que você compartilhe esse vídeo bastante, com bastante amigos, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, porque o que eu vou mostrar nele é forte. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos aqui no canal, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então me siga lá no Instagram, @FelipeCâncio_oficial, para você ficar por dentro do dia do sorteio. E Talhaferro realmente ele declarou guerra. Tudo que ele contou neste vídeo que eu vou te mostrar aqui, em documento, ele passou para os Estados Unidos da América, na embaixada que tem na Itália, em Roma. Eu falava disso, eu vou falar aqui em primeira mão para vocês, mas eu estive na embaixada americana aqui em Roma, fiquei mais de 5 horas, sempre entrevistado pelo HSI, Homeland Security Investigation, e lá eu entreguei toda a documentação. Então já conversei com os Estados Unidos e continuo ainda em diálogo com pessoas que são links do governo americano. Continuo ainda conversando, falando e divulgando. E possivelmente, se tudo correr bem, eu ainda serei testemunha de algumas pessoas que estão movendo, ou até mesmo do Estado, movendo ações criminais e civis contra o Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou te mostrar novas informações, novas revelações que surgiram, detalhes da apuração que foram obtidos. Em uma entrevista, Talhaferro jogou toda a merda no ventilador e está deixando Xandão, Barroso, o STF, Lula, todo o sistema de cabelo em pé. As tuas esperanças em não ser condenado já está condenado, mas em ser extraditado são grandes. Quais são os teus planos aí para os próximos 12 meses, né, que seja? O que tu pode contar, pelo menos, né? Bom, a minha esperança é muito grande, justamente porque eu tenho aqui elementos probatórios que mostram, de fato, uma perseguição política. Existem várias falhas processuais, é o próprio juiz que eu estou denunciando, me julgando que está errado, o conteúdo que nunca constou dentro dos autos na Polícia Federal, no inquérito dos autos no STF, nunca constou inquérito, só se fala em vazamento, mas até hoje nunca ninguém mencionou uma linha sequer do que é esse vazamento, ou ali transcreveu uma das falas, nunca, mas isso eu estou fazendo aqui. Então, diante de tudo isso, diante da perseguição política, de denunciante ser perseguido, o denunciado perseguir o denunciante, diante da situação dos cárceres, né, dos presídios brasileiros, existe assim uma grande possibilidade de não acontecer. Mas é que eu volto a falar, se for somente de forma técnica. Se tiver uma influência política como a gente tem no Brasil, esquece, você extraditado. Para encerrar, eu quero te agradecer, Eduardo. Nos diz alguma coisa que ainda não foi dito sobre toda essa situação envolvendo as eleições de 2022. Uma coisa muito esquisita.
é até bom para o público aí, para vocês darem uma pesquisada, que sempre ficou na minha cabeça martelando. Eu acompanhei o primeiro e o segundo turno, e quando estava, me recordo muito bem, no primeiro turno ali na eleição, estava eu e o Vitor Monteiro e o Disney Rossetti. O Disney Rossetti é um ex-superintendente da Polícia Federal de São Paulo, que é o secretário, não sei se ainda é, o secretário de Polícia Judiciária do TSE. E estava ali eu e o Disney, eufóricos, porque a gente estava vendo ali a linha ascendente, né, de Bolsonaro e descendente de Lula, né. Aí o Vitor me virou e falou assim, não, fiquem tranquilos, isso vai mudar. Por experiência e por estatística, quando der 17 minutos, existe uma inversão, o candidato, vão abrir urnas tais, e os candidatos inverte, Lula sobe e Moraes desce. Parece que isso aconteceu. Eu vi isso no primeiro turno e isso também parece que aconteceu no segundo turno. Isso me intrigou muito e nunca ninguém foi atrás disso. 17 minutos do primeiro turno, 17 minutos do segundo turno. Por que esse momento? Pois é, mas aí tu deixa com essa pulga atrás da orelha e ao mesmo tempo tu acha que não foi manipulado, se não a urna, pelo menos a contagem dos votos, porque o maior problema não é a urna em si, é a totalização dos votos em Brasília, que foi determinado pela ministra Rosa Weber em 2016, porque antes os estados tinham a totalização e mandavam o boletim para Brasília, 27 estados totalizando regionalmente. E aí foi o grande computador, o maravilhoso computador e tal, que está tudo na nuvem. Ali que é o problema, Eduardo. Ali que pode acontecer o problema, ali que pode acontecer a mágica. É difícil te falar, viu, Júlia? É o que te falei. São coisas que me deixam muito intrigado, né? O desespero dele para que o Lula ganhasse. Então, ele mostra que se existia uma fraude em urna, não existia. E esse fato dos 17 minutos, ou seja, eu também fico como se tivesse um... Não existia ou ele estava na dúvida de se seria aplicado. Exatamente. Uma coisa é o plano, outra coisa é a execução. Ele podia estar na dúvida se ia funcionar se desse certo. Esquema. Pode ser que se desse certo, entendeu? É uma situação muito difícil, mas eu até hoje me pergunto tanto um quanto o outro. É difícil. São coisas que deveriam ser melhor investigadas. E tem uma mensagem aqui de um espectador pedindo para ouvir esse áudio que foi vazado pelo Talhaferro na noite passada. Vamos fazer isso. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo. E em um primeiro momento, eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Muito bem, a Guta Pini, ela fez uma pergunta a você, Silvio, está de volta com a gente aqui em tela no Jornal da Oeste, primeira edição. Creio que você não conseguiu ouvi-la, você estava fora dessa transmissão, estava desconectado. Então eu vou pedir que a Guta refaça a pergunta. Oi, Silvio, mais uma vez uma honra e uma alegria estar aqui na sua presença. Então, eu me referia ao que eu enxergo como uma janela de oportunidade de termos um novo nome à frente da Procuradoria-Geral da República, porque o mandato do senhor Paulo Gonet se encerra agora em dezembro, mas ele já foi reconduzida, a sua nomeação já foi assinada pelo presidente Lula, mas isso precisa passar pelo Senado Federal, que precisa aprovar esse nome com 41 votos. E nós já temos as 41 nomes de senadores apoiando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não vejo como coerente, embora também não se possa esperar tanta coerência na política,
de que esses nomes que apoiam o impeachment também apoiem a permanência do Gonê. Eu vejo isso uma contradição. Então, será que estamos diante de uma janela de oportunidade de termos um novo Procurador-Geral da República? Guto, prazer é meu, bom dia. Eu vou juntar com um pedaço da resposta que falava para Carol sobre o Tagliaferro, porque elas se conectam, né? Olha só, o Tagliaferro tem feito um trabalho muito importante para o Brasil, e a revista Oeste, corajosamente, dá continuidade a publicações sobre o escândalo. São publicações que tratam de um escândalo, uma central de investigação. Veja que neste áudio que acabamos de mostrar, um juiz auxiliar diz assim, ficaria muito descarado, isso é confissão de crime. Confissão de crime. Eles produziam documentos, forjavam, adulteravam documentos com datas retroativas. O Tagliaferro não é qualquer um nessa história, ele fazia parte deste grupo. Portanto, num país sério, isso seria investigado imediatamente, em várias frentes. Pela própria polícia, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, porque estamos falando de juízes. Isso seria investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes seria afastado da cadeira, os inquéritos seriam paralisados, julgamento, então, sequer poderia continuar. E a figura do Paulo Gonê, já conectando tudo, a figura do Paulo Gonê, veja, ele foi colocado nesta cadeira e também é compreensível a corrida no calendário que o Alexandre de Moraes está implementando, né? A gente vê ele correndo contra o tempo, justamente para que o Paulo Gonê lesse esse catatal de papel que foi produzido uma obra de ficção, né? A narrativa do golpe dos estilingues. Então, houve uma correria para que isso acontecesse, justamente porque o Paulo Gonê precisa ser reconduzido, tende passar pelo aval do Senado. O Senado hoje é uma casa que a gente não pode confiar, a gente precisa pressionar, porque no ano que vem, 54, 2/3 dos senadores vão às urnas para renovar mandato, para buscar um cargo de governador, ou se quiser ir para a Câmara dos Deputados, não sei. Mas eles vão ter de ir às urnas, ou se aposentam. Bom, agora a gente fala de uma situação envolvendo o advogado Paulo Faria, ele que representa o ex-deputado Daniel Silveira e também o ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral, o Eduardo Tagliaferro. Ele registrou um boletim de ocorrência para relatar ameaças e risco iminente desde o início do mês de novembro. Segundo o documento obtido pelo repórter Christian Costa, Faria afirmou ter recebido, desde o começo do mês, inúmeras ligações de números não identificados e observou veículos estranhos próximos à sua residência. Faria relacionou o episódio ao fato de atuar em processos que envolvem decisões do ministro Alexandre de Moraes. O defensor destacou o seguinte, abre aspas, a situação é nova para mim. Nos mais de 5 anos de atuação em processos no STF, nos casos Daniel Silveira e Flávia Magalhães, sempre fui incisivo e crítico das condutas de Moraes. Mas depois que assumi a defesa de Tagliaferro, minha vida virou um inferno, pois estou sendo perseguido e me sentindo ameaçado. Comuniquei à Ordem dos Advogados do Brasil e registrei na polícia tais fatos. Se algo acontecer comigo, já sabem a quem investigar, fecho aspas, caute para Paulo Faria, ele que representa Daniel Silveira e também, no caso, Eduardo Tagliaferro. E vale lembrar que um dos advogados do Tagliaferro também desistiu, né? Deixou o caso porque também alegou ameaças, pressão, coação e agora, da mesma forma, o advogado Paulo Faria, eu conversei com o Christian Costa mais cedo, ele disse que está nos Estados Unidos, o advogado Paulo Faria, que ele considera não voltar para o Brasil diante dessa situação. E esse é o Estado de Direito forte que o ministro Gilmar Mendes estava propagandeando ontem? Essa democracia perfeita, né, é o país onde as liberdades são garantidas, que o Supremo Tribunal Federal se orgulha de ter preservado? É disso que estamos falando? Onde está a OAB
nisso tudo, sempre onipresente durante o governo Bolsonaro para falar de tudo e qualquer coisa, e agora, mais uma vez, omissa, silenciosa, quando um seu membro denuncia esse tipo de comportamentos e tipo de atuações por parte de terceiros que claramente têm um objetivo só, acuá-lo e obrigá-lo a deixar o cargo. Porque não tanto a questão de Daniel Silveira, que por si só é um absurdo e é o primeiro dos abusos, de uma longa série de abusos, de descárnios, de que essa república, infelizmente, colecionou nos últimos 5 anos. Mas, além disso, o caso Talhaferro, que é a prova viva dos abusos cometidos por Alexandre de Moraes, é algo que o Supremo tira o sono do Supremo, porque mostra nitidamente com as mensagens, com os prints, com as conversas, de que sim, houve vários momentos em que o ministro Alexandre de Moraes atuou além das suas prerrogativas, violou as regras processuais, violou vários códigos, o civil, o Código Penal, violou até a Constituição, em nome do quê? Né? Então, é disso que estamos falando. Quando o Talhaferro demonstra as mensagens trocadas com membros do gabinete do ministro Moraes, quando ele mesmo confessa de ter atuado de forma ilegal, é óbvio que isso desmoraliza não apenas Moraes, mas toda a corte que está chancelando as suas decisões. E, portanto, o advogado de Talhaferro que está defendendo essa pessoa também deve ser, já que Talhaferro está na Itália e não pode ser alcançado com tanta facilidade, mesmo se o Supremo mandou criar uma Gestapo clandestina dentro da embaixada brasileira em Roma, agora temos o advogado aqui para ser intimidado. É um método mafioso, os mafiosos faziam isso, né? Se não matavam o advogado ou intimidavam, justamente para intimorir, para coibir pessoas que poderiam testemunhar contra os poderosos chefões. Ou iam atrás da mulher. Ou da mulher ou dos filhos, exatamente. Dos filhos. Diga, Augusto. Ontem, o ministro Gilmar Mendes disse que o Brasil está vive tempos de normalidade exemplares, né? Veja bem, se eu cometo um crime, como um crime no singular, não. Se eu cometo os crimes sucessivos, como fez o próprio Alexandre de Moraes, eu quero que a testemunha, que quem testemunhou esses crimes, fique longe de mim. Aqui, eles querem trazer o Talhaferro, que é o cara que denunciou as ilegalidades. Então, olha até que ponto chega a sensação de condenado a perpétua impunidade dos ministros do Supremo. Eles se sentem tão seguros que eles trazem a testemunha para punir o homem que está denunciando o crime. Eles têm certeza de que controlam o Brasil. Eu também achava, durante o AI-5, que aquilo não ia acabar. Se passa essa sensação, né, depois da repetição de crimes impunes e do aumento da taxa de cinismo de quem está no poder, você fica desconfiado de que aquilo não vai acabar. Essa sensação foi partilhada aí por meio mundo quanto ao Muro de Berlim e a União Soviética. Se achar, isso aí não acaba nunca. Pois é, Marcílio. Pois bem, o Alexandre de Moraes tem certeza, e os demais ministros também, de que eles instituíram a ditadura perfeita e de que não vai acabar. Pois eu não lamento informar que acaba sim. Acaba sim. E não vai demorar a acabar. Essa loucura, essa maluquice, ela não dura para sempre. Meus amigos, depois de tudo que mostramos aqui, uma coisa fica clara: a verdade sempre encontra um jeito de aparecer. Mesmo quando o sistema tenta apagar, censurar, esconder e manipular. Nós vimos aqui que nos 17 minutos finais da eleição não foram apenas um detalhe técnico. Foram ponto-chave de algo muito maior. E agora, com essas novas revelações, fica cada vez mais difícil acreditar que tudo aconteceu dentro da normalidade. E novamente eu te pergunto, você acredita que houve manipulação nos resultados da eleição? Comenta aqui abaixo deste vídeo. Você acredita que esconderam algo muito grande nesses 17 minutos finais? Você acha que o Brasil merece uma investigação completa sobre essas revelações? Comenta aqui embaixo, eu quero saber de você que me assiste. Eu quero saber o que você pensa, porque a cada dia que se passa estamos vendo que o Brasil está entregue na mão de um sistema
que realmente manipula, controla o Brasil na palma da mão. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Novamente eu te peço, taca o like para ele, para não cair em esquecimento, para ele chegar ao maior número de pessoas. Compartilhe esse vídeo, porque o que tá vindo aí realmente é pior do que nós imaginávamos. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!